Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda influenciadores virtuais desde $2.000 ao ano, chat GPT, o que conseguimos fazer no marketing e ainda o impacto das redes sociais na adolescência. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 102º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast marketing, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas 3 temas da semana. Temos as rapidinhas, ou seja, os títulos de notícias que achamos mais relevantes e, por último, a ferramenta da semana ou ainda o novo jogo Estatística da Semana, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, olá, o Fred, olá, e o Miguel, alô. Competimos entre nós para vos dar um dado interessante para fingirmos também que sabemos alguma coisa. Tudo isto em marketingporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. Sem mais demoras... Aí é espetacular. Espera aí, Ricardo, tens que dizer que nós estamos... O quê? A segunda vez ou a terceira vez live, com câmaras, certo? Não é? Portanto, as pessoas hoje em dia já nos podem ver no YouTube. E, atenção, gente... Para nos conseguirem ver, muito fácil, youtube.marketingporidiotas.pt e vão ao nosso canal. youtube.marketingporidiotas.pt. O rei dos subdomínios. Diogo, convosco. Exatamente. King of Subdomains. Muito bem, tem mais um canal. Sim. Muito bem, obrigado Diogo por essa referência. Portanto, a partir de agora é expectável a perda de alguns subscritores do nosso podcast. Agradecemos terem estado connosco até agora, mas é assim, somos quem somos e aqui estamos como somos. Como é que é aquele programa? Bom, agora não interessa também. Não. Estou como sou, aqui em alta definição. Muito bem, Miguel, vamos começar contigo. Pelos vistos, encontraste aí qualquer coisa em saldos que a partir de 2.000 capa ou $2.000... O que é que se consegue? Epá, esta talvez seja uma das histórias mais bizarras que eu já trouxe até este painel. Isto começa com o Baidu, uma Big Tech chinesa, talvez uma das maiores, diz que o número de projetos de pessoas virtuais duplicou no espaço de um ano. Mas o que é isto, uma pessoa virtual? Basicamente é um influenciador, é um avatar do influenciador 2D, que é assim mais baratinho, ou 3D, que já é mais caro, que pode representar marcas, aparecer em espetáculos, criar conteúdos, um verdadeiro influenciador virtual. Estas pessoas virtuais são uma combinação de animação, tecnologia de som, machine learning, que criam seres humanizados que podem cantar e interagir com humanos, por exemplo, numa live stream. Esta parte da notícia não percebi muito bem, mas a cidade de Beijing anunciou em agosto um plano para construir uma indústria de pessoas virtuais avaliada em mais de 50 bilhões de ienes. Eu nem sei quanto é que isso é em euros. Penso que é um dos meus colegas enquanto eu vou falando para ir procurar, mas isto parece que é um valor até considerável. Segundo o relatório da Kantar, 45% dos anunciantes dizem que estariam dispostos a contratar uma pessoa ou um influenciador virtual a participar num evento da marca. A notícia destaca uma cantora virtual chinesa chamada Luo Tiani, que, claro, ela veste assim como uma Sailor Moon. Lembra-se da Sailor Moon, certo? Faz parte eu acho que, atenção, isso é antigo, hein? Há muita gente que é capaz de não se lembrar. Sim, mas ela é navegante da Lua. Canta aí, Miguel, que é para recordar. Estou na Lua, nananana. Má ideia. Eu via sempre, claro. Pronto, esta Luo Tiani, uma cantora virtual chinesa, fez uma performance com um pianista de renome mundial, que é o Lang Lang, estes nomes não são inventados, na Arena Mercedes-Benz em 2019. Esta influenciadora virtual já existe desde 2012, já tem 3 milhões de seguidores e fez até uma performance nos Jogos Olímpicos de Beijing, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing este ano. Agora a questão que provavelmente se colocam é: mas quem é que são as empresas ou indústrias que contratam estes influenciadores virtuais e porquê que os contratam? Aparentemente são empresas financeiras chinesas, outras de turismo local, etc. E também empresas de mídia pertencentes ao Estado chinês, ou seja, eles já não conseguem ter apoiantes humanos, agora inventam pessoas virtuais para passar as políticas deles.
Esta indústria, dizem eles, vai continuar a crescer 50% ao ano até 2025. Para não me alongar, mas para terminar, aparentemente a procura destes influenciadores virtuais tem como base a contratação de ícones livres de escândalos, pois muitas personalidades chinesas estão envolvidas em escândalos na vida pessoal ou na fuga de impostos, etc. Para terminar... Verdade. Se cá em Portugal também vamos começar a ter alguma coisa disto, né? Mas para membros da administração de empresas públicas. Estás a ver? Vamos ter administradores virtuais, algo assim desse género. Agora, para termos ideia aqui de valores, uma pessoa virtual custa entre 2.000 e 14.000 dólares por ano. Ok? E aqui este valor já é em dólares. Questões para o painel. Por 14.000 dólares ao ano, será que Portugal também pode começar a exportar pessoas reais para fazerem de avatares na China? Não é? 14.000 ainda é qualquer coisa. E a segunda pergunta, e mais séria, vocês acham que isto é algo bizarro que só acontece no Oriente e que nunca vai chegar aqui ao mundo ocidental? Ou é algo que se possa tornar uma realidade aqui no nosso futuro? O que é que vocês pensam? Muito bem. Qual dos caríssimos quer fazer as honras? Diogo. Vamos a isto. Então, várias correções aqui àquilo que o Miguel disse, não é? Só logo para continuar o usual bife entre mim e o Miguel. Então o Baidu é o maior motor de pesquisa chinês, não é? Quer dizer, é um dos maiores motores de pesquisa no mundo. Mas não quer dizer que seja a maior Big Tech chinesa. Não, mas estás como uma Big Tech. Não, é um motor de pesquisa. Sim, mas é uma Big Tech, não é? Ou o Google não é uma Big Tech? Também é. Vá, esquece. Mas deixa-te lá de demagogias. A empresa de estudos não se chama Kandar, mas sim Kantar, com T. Ok. E os 50 mil milhões de yuans são aproximadamente 7 mil milhões de euros. O que, aparentemente, tu chamas disto parece alguma coisa. Pá, a mim parece-me imenso. Não é? Portanto, não é alguma coisa. Isto é imenso, não é? É um investimento enorme. O Miguel estava a fazer face à sua realidade. Por isso é que para ele é mais relativo. 7 bilhões, é qualquer coisa, né? Sim. Mas pronto, nem todos podemos comer filé mignon. Mas piadas à parte, tu falas aqui sobre pessoas virtuais e parece que é tudo feito por uma máquina, o que não é de todo, ok? Isto na verdade são agências e por vezes até centenas de pessoas a trabalhar por trás de cada uma das personagens criada, ok? Portanto, por isso esta questão de Portugal exportar quer dizer que a mão de obra portuguesa teria que ser mais barata do que a mão de obra na China, não é? E o que me parece que será difícil, já é difícil competir. Eu estava a dizer era pessoas reais e nem fazer o trabalho da pessoa virtual. Pois, aí talvez. Mas este é um bom ponto, não é? É que a forma como tu falaste e no artigo também isto não está bem assente, pareceu-me. Mas isto são personagens que são trabalhadas ao longo de anos, não é? São personagens e agências que estão ali por trás, são horas e horas de trabalho para que aquela personagem consiga ser um influenciador virtual, não é? Portanto, isso é importante ter em conta. Mas, quanto a sair de lá... ou seja, sair da China para cá, eu acho que, na verdade, já existe várias personagens fictícias que todos nós, não é? Inclusive, se calhar vocês, conhecem, não é? Portanto, imaginem, tipo, a Bomba na Fofinha, sabem quem é, não é? Eu não sei que tipo de filmes é que tu andas a ver, ou que tipo de conteúdos é que tu andas a ver online. A Bomba na Fofinha, não conhecem? Sim. Claro que sim. Pronto, sinceramente, a Bomba na Fofinha... Conheces. Segue o Bruno Aleixo nas redes sociais. E o Bruno Aleixo não é mais do que uma personagem virtual. Não existe, não é? É uma personagem que foi criada, neste caso não foi criada nas redes sociais, não é? Ao contrário de algumas destas, das personagens virtuais na China ou no Japão. Mas é uma personagem virtual e que tem... milhares de seguidores, não sei quantos seguidores, mas tem vários seguidores, não é? Este Bruno Aleixo, aliás, acho que saiu agora um filme. Yep. Diz? É precisamente isso, saiu agora um filme.
Pronto, isto para dizer o quê? Que não é uma coisa da China ou do Oriente, não é? Isto, na verdade, é uma coisa do mundo e, na minha opinião, a única diferença é que eles têm muito mais pessoas, não é? E conseguem, então, explorar estas personagens, não é? Levar estas personagens a um nível gigante, não é? E tendo o número de seguidores que essa personagem, agora não me recordo qual é que era, acaba 3 por ter. milhões. 3 milhões também não é muito. Já está a trabalhar em redes sociais desde 2012. Pois, a equipa está fraca. Mas é isso. E tu, Fred? Achas isto bizarro? Para ti é normal? Sailor Moon é a tua cena? Eu gostava muito do Dragon Ball. Não, esquece a cena. Para casa. Também eu. Mas há aqui duas outras destaques da notícia do Miguel que eu acho muito interessantes. A primeira foi que é o facto de haver uma grande empresa chinesa a comunicar para fora que vai investir ela própria em ativos digitais, que ele chama de influenciadores, aliás, ele chama de avatares influenciadores, segundo o Miguel referiu. Depois a outra curiosidade que também achei interessante em relação ao tema do Miguel, além de trazer aqui vários exemplos, no caso do Oriente, é o crescimento da indústria, ou o crescimento destes influenciadores virtuais. Ora bem, a este propósito, o Diogo trouxe aqui o exemplo da Bumba na Fofinha com o Bruno Aleixo. Um dos mais famosos no mercado brasileiro é a Lu de Magalu, que o site é magazineluiza.com.br. A Lu foi criada em 2003 como a voz de uma vendedora que na altura trabalhava com eles, portanto, na área de e-commerce, que é, para quem não conhece, a Magazine Luiza, e desde 2009 ela aparece muitas vezes no canal do YouTube, apresenta tutoriais sobre as últimas tecnologias, enfim, tornou-se uma influenciadora a ponto de a rede social que ela representa como um avatar virtual tem 32 milhões de subscritores e no TikTok 6.6 seguidores. E, portanto, o foco é apresentar produtos e dispositivos tecnológicos recentes. Mais dois exemplos. Um da Barbie. Embora nós conhecemos a Barbie dos desenhos animados, das bonecas e depois mais tarde dos desenhos animados, do ponto de vista daquilo que é hoje o status da ícone global no digital, ela utiliza o YouTube, portanto o YouTube tem 10 milhões de assinantes, e então o que é que faz? É partilhar a vida dela como fosse um conteúdo educacional positivo com o que é que está a acontecer com as novidades, como é que ela passa a vida. Né? Ela e o Ken, o que é que ela e o Ken estão a fazer nas compras? Pois, só sei que é Barbie, o Ken não sei. E depois, tem as Casas B. As Casas B, que é outro exemplo, desde 2017. E aquilo, a particularidade das Casas B é ligeiramente diferente. Porquê? Porque eles pegaram uma personagem que era uma criança em 2017. Portanto, hoje a rede social tem 5.3 milhões de fãs. E evoluíram a personagem visualmente e hoje é um adolescente. O foco é jogos, filmes, memes, questionários para fãs. Ou seja, e agora a pergunta de Miguel, se isto ia evoluir ou não, eu realmente acho que é interessante, porque eu diria que sim, que com este desenvolvimento da inteligência artificial, e permitam-me só partilhar aqui duas ferramentas que nós já falámos em podcasts anteriores, mas muitos de vós, ouvintes, estão a ouvir pela primeira vez, acho eu, não sei, mas um é o Synthesia, Synthesia.io, SYNTHESIA, e a outra é a Laia, ELAI.io. O que é que estas ferramentas, as duas, têm em comum? É que geram vídeos virtuais com base em humanos reais, muitas vezes bastante só texto. Bom, reais ou não reais, acho que é uma tendência que vai evoluir. Muito bem, tema interessante. Obrigado, Miguel. Vamos deixar também partilhar com a nossa audiência o nosso grupo do WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt. Ao acederem este link, são encaminhados diretamente para o nosso grupo do WhatsApp, onde estamos nós e estão muitos dos nossos ouvintes, e onde nós todas as semanas partilhamos não só os nossos episódios e temas interessantes sobre marketing e notícias de tecnologia e negócios que decorrem durante a semana, mas também um conteúdo exclusivo. Esta semana, o conteúdo exclusivo é, e agora em vídeo fica mais giro, é relacionado com o tema do Diogo. E por isso, Diogo, podes já passar ao tema e no final não te esqueças do conteúdo.
E vamos fazer isto de forma que não pareça que eu li o que acabei de dizer. Bom, mas eu queria dizer qualquer coisa do nosso conteúdo. Bom, é isso. w.marketingproidiotas.pt. Estamos lá nós, os nossos ouvintes. Vocês podem aderir, não tem qualquer custo, já sabem. E podem participar ativamente no nosso clube. Portanto, o conteúdo exclusivo esta semana tem a ver com o tema do Diogo. Portanto, Diogo... Sim, deixa-me só adicionar que não é só o conteúdo deste conteúdo desta semana, se forem lá ao WhatsApp, vão na verdade ter acesso a uma base de dados, não é? De conteúdos toda organizadinha, que apareceu agora, muito recente, não é? No nosso centésimo episódio. Sim, foi no episódio, exatamente, episódio 100, ou seja, nós partilhávamos todas as semanas só o conteúdo, quem entrava de novo não tinha acesso aos conteúdos anteriores, neste caso, e agora passam a ter então acesso a toda a informação passada que nós partilhámos em exclusivo no nosso grupo de WhatsApp. Diogo, vens falar de um tema que está a conquistar. Estou a ver que estás aqui. Estás a gostar. Eu tenho que admitir que este tema está-me a ficar muito junto do coração. Mas sim, então nós temos falado imenso sobre inteligência artificial, ou AI, não é? Mas hoje gostava, aliás, hoje em dia parece ser cada vez mais impossível, não é? Não falar desta ferramenta que é o Chat GPT, ou GPT Chat, não é? Como já também aconselhámos, na verdade, aqui como ferramenta da semana, no início, quase na semana em que isto lançou, foi logo um dos nossos conselhos como ferramenta da semana, não é? Nós sempre aqui na crista da onda. Mas, para quem não sabe ainda, o nosso formador premiado vai aqui explicar um pouco sobre o que é isto do Chat GPT. O Chat GPT é um modelo de linguagem criado pela OpenAI que pode gerar texto natural e responder a perguntas de forma autónoma. Pode ser usado em diversas aplicações, como chatbots, geradores de conteúdo e até mesmo como ferramenta de tradução automática. Ele foi treinado num grande conjunto de dados da internet e é capaz de aprender sobre muitos tópicos diferentes. Obrigado, Fred. Incrível, incrível. Isto com este piano, então, ainda sou melhor. Enfim, então, eis alguns dos títulos de artigos que eu tenho visto por aí. O ChatGPT para SEO e criação de conteúdos, como criar campanhas de Google Ads com o ChatGPT, como analisar uma base de dados com o ChatGPT, como usar o ChatGPT para programar, ok? Enfim, imensos são os casos. Eu, pessoalmente, por exemplo, já utilizei o ChatGPT para criar um pop-up de YouTube quando os utilizadores clicam num link de vídeo do YouTube, para que eles não saiam do site, uma data layer para Google Tag Manager, criar um app script para uma Google Sheet a copiar células de umas para as outras, criar uma query de SQL para o Google Data Studio ou o Locker Studio, se quiserem. Até já utilizei o ChatGPT, e eu partilhei isto convosco, não é? Para criar um plugin do WordPress que eu nunca tinha criado e não sei programar em PHP, ok? Mas com a ajuda do ChatGPT consegui criar então um plugin que está neste momento público e num site de um cliente, o que é incrível. Enfim, claramente o ChatGPT está... Ele pode não fazer, mas pode encomendar. Exatamente, ou receitas, é isso que quer dizer. Receitas. Datas receitas. Exato. Bem, então, claramente o ChatGPT está a tornar-se uma ferramenta fundamental, principalmente para os One-Man Marketing Department, não é? Aqueles que somos só nós e não temos budget. E a minha questão para vocês é fácil. Porque é algo que me ajudou, não é? Foi ver vídeos e ouvir podcasts de possível use cases para eu perceber o que é que era possível fazer, não é? Abrir essas portas na minha cabeça de, ok, o que é que dá para fazer com isto? Então o que eu vos queria perguntar é que use cases é que vocês já usaram no ChatGPT? E outra questão que é quando poderá esta ferramenta começar a ser paga, não é? Porque ela neste momento está gratuita. E já agora, sabiam que a descrição do que é o ChatGPT foi criada pelo ChatGPT? É um bom ponto. Você sabia que... Uau! Exato. É um pop-upzinho que aparece aqui no canto do ecrã. Aquilo que eu falei foi gerado pelo robô. Exatamente. Pelo algoritmo. E já agora podia ter sido lido também por ele.
Não pelo chat GPT, mas Isso por é que era outro giro. sintetizador de voz. E aí... Exatamente. Bom, muito bem. Caríssimos. Miguel, não sei se queres te lançar, dado que tu, pronto, também estás a chamar Sim. um especialista nesta área, se bem que eu acho que vamos todos para esse caminho. Epá, eu acho que nós vamos todos tornar-nos operadores de inteligência artificial. Alguns de nós depois vão tornar-se especialistas na parte da programação, etc. Eu confesso que aqui com o chat GPT, eu já brinquei, estive lá a fazer algumas perguntas ao chat e tal, mas ainda não implementei nada com isto, ok? Mas faço-te uma pergunta, Diogo. Tu conheces o OpenAI e conheces o chat GPT-3. Qual é a diferença de prompt de um para o outro? O que é que tu... Ou seja, imagina, tu notas diferenças entre os dois? Notas uma diferença enorme, até porque o chat GPT utiliza a versão 3.5, ok? E o OpenAI, ok, na API utiliza a versão 3.0, ok? Não, já consegues a 3.5, Já está para... atenção. Pelo Já. menos isso, sei que havia um delay e a atualização também foi há pouco tempo no ChatGPT, que o restante não foi atualizado. E quando tento, principalmente na programação, às vezes o meu prompt é muito longo, ok? E então o ChatGPT não consegue responder, fazer toda a resposta e tem que pedir para que ele continue o código. E ele consegue fazer isso facilmente. No OpenAI, na parte da API ou de Playground, que é onde eu costumo usar, o que acontece é que tu não tens tanto... tens o problema de um prompt muito, muito grande. O que é um prompt? O prompt é a ordem que tu dás ao OpenAI, ok? Portanto, É a pergunta, ao fim e ao cabo, entre aspas. Exato. É a pergunta, exatamente, não é? E às vezes, quando a tua pergunta é muito longa, não é? Quando tens várias linhas de código, por exemplo, isso vai complexificar a questão, e então o prompt é muito grande e às vezes o ChatGPT tem alguma dificuldade em responder, e no Playground também tem alguma dificuldade, mas tu tens pelo menos lá os toggles para mexer e dizer que, ok, eu quero um prompt um pouco maior, e aí, pronto, ele já consegue fazer um prompt maior, mas pagam, não é? Aí nesse Playground é pago, o ChatGPT não é pago, é gratuito, inteiramente. Pelo menos por agora. Bem, ele grátis não é. O que tu na realidade estás a fazer, estás a pagar com o teu treino. Com os dados, Tu estás a treinar também o bot. Mas pronto, eu estava a dizer, eu OpenAI, todo o meu negócio da Bubble Leads é baseado em OpenAI, tal como nas grandes startups como o Jasper, etc. Eu com o chat ainda não brinquei, ok? Já estive ali a brincar, mas ainda não tentei, ok, agora vou perder aqui algum tempo, vou ver a API, vou ver como é que esta API funciona, etc. Eu acho que o chat GP3 ainda está um bocadinho numa fase aqui de brincadeira e curiosidade, e com pequenas aplicações técnicas de trabalho, por exemplo, como tu disseste, criei um plugin utilizando o chat, e eu acho que isso é incrível. Isto é uma coisa, é do outro mundo. Nós já há 2 anos atrás, se estivéssemos a falar sobre isto, não ia ser igual. Nós não estaríamos com esta visão como estamos agora. E é um hábito, Miguel, deixa-me só adicionar isto enquanto tosses, que é... porque é realmente incrível como eu agora tenho sempre aberto uma tab do chat GP3. Porque a inteligência artificial é viciante. Tu ficas completamente hooked à inteligência artificial. Eu reparei nisso quando comecei pela primeira vez a brincar com o OpenAI, e foi aqui no podcast, que até fiz um texto no OpenAI, e depois comecei-me a perceber, sempre que estava a fazer o copywriting para uma página de um cliente qualquer, pensava, esse cara ali ao OpenAI, ele dá-me já ali umas quantas ideias, pelo menos ideias do que é que eu vou escrever, ou quais é que são os tópicos mais relevantes, não é? É altamente viciante. E agora que está no modelo de chat, nem é ir a um playground, é tipo, simplesmente estás a falar no chat, como nós falamos todos os dias em chat, não é? Altamente viciante. Agora, eu acho que isto para a empresa e para os marketeers, ok, copywriting está bom, etc. Mas temos, por exemplo, um chat inteligente no nosso site. Eu acho que neste momento, eu tenho que ver a API, como é que está, mas eu acho que ainda existe aqui alguma dificuldade, porque, por exemplo, eu estava a falar com o chat GP3, ou o que é, eu parecia que estava a falar ali com um filósofo, com um boneco, pedia pequenas tarefas e tal, e era porreiro. Mas onde eu gostava de ver isto implementado, como deve ser, e é o que eu vou estudar, porque eu também quero implementar isto na Bubble Leads, é como é que nós treinamos este chat para estar a funcionar em favor do nosso modelo de negócio. Ou seja, se eu tenho
um escritório de contabilidade. Epá, eu não quero que o meu chat esteja ali a falar sobre filosofia, muito menos quando isto for pago, não é? Ou seja, eu queria ter o meu chat inteligente a falar sobre contabilidade, etc., e a tentar apontar para um objetivo comercial qualquer que eu tenha, como, por exemplo, vamos agendar uma reunião ou vamos agendar uma consultoria. Estão a ver a ideia? Ou seja, neste momento nós temos ali um chat super inteligente, epá, que tanto pode ser um filósofo, um médico, um contabilista, whatever. Mas há de haver um momento em que eu quero que aquele seja um contabilista comercial, ou um comercial a vender-me serviços de contabilidade, não é? E eu acho que esse é que vai ser o grande momento em que isto vai massificar como deve ser, quando for possível treinar um modelo nesse sentido, que eu não sei se não é possível já fazê-lo. Ainda não sei. Deve ser. Se calhar pode ser um pivot do Bubble Leads ou um spin-off. Claro, Não, eu imagino no Bubble Leads, no cantinho, aparece logo um chat também inteligente que está ali a tentar vender a ideia de preencher o formulário para angariar Não, ali. tens só Ou um então chat até mesmo vender. que só faz isso, não é? Que responde a todas as questões, mas sempre orientado a um objetivo. Ou tu podes definir 3 objetivos e a pessoa pergunta assim, como é que vai estar o tempo amanhã? O tempo amanhã vai estar fantástico, mas estaria melhor se você subscrevesse o nosso plano premium de 29. Percebes? Não, nós temos uma variação neste momento que é uma Smart Section, que é o quê? É uma secção onde ele pergunta, por exemplo, qual o seu problema ou o que é que nos levou a procurar-nos hoje, certo, por exemplo. E a pessoa, ao escrever na caixa, ele vai criar a seguir mais uma secção de site, não é uma resposta de chat, é uma secção de site a responder àquilo da pessoa, ok? Dinamicamente, em tempo real. Mas sim, isto aqui, as possibilidades são completamente ilimitadas. Fred, também estás apaixonado pelo AI? Quais são os teus sentimentos sobre... Como não é a minha área de trabalho, sobre tudo isto? No dia-a-dia é uma paixão apenas mais por curiosidade. Mas o que me interessa mesmo é o modelo de negócio e o modelo como funciona. Isso é uma coisa que me apraz aqui abordar. Bom, nós já falámos várias vezes da OpenAI, mas só fazendo aqui um pequeno reforço, que estamos a falar de uma organização que foi fundada há 6 anos, portanto não é uma coisa aí com um legado, 6 anos, e que mantém uma filosofia de que as corporações gigantes não devem controlar o desenvolvimento tecnológico progressivo. Foi fundada pelo Elon Musk, pelo Sam Altman, teve um investimento de 1.000 milhões da Microsoft. No entanto, é uma organização sem fins lucrativos, pelo menos esse o desígnio. E tem tu disseste Elon Musk? Disseste Elon Musk? Diogo, sim, tu usas. O Elon Musk demitiu-se da organização após 3 anos de existência, mas continua a ser doador e a ser defensor do OpenAI. Mas só para dizer o seguinte, qual é que é o propósito da organização? Vocês fizeram imensas referências a inúmeras tecnologias que foram sendo desenvolvidas. E aquilo que tem aqui em evidência é o ChatGPT, a versão 1, 2, 3. Pronto. Mas, essencialmente, é investigar a inteligência artificial para tentar descobrir qual é que é o seu potencial, os benefícios para a sociedade. E vão desenvolvendo software e aplicações de código aberto. Isto é importante porquê? E agora, pegando aqui no ponto do ponto de vista de negócio. Porque houve uma notícia recente que saiu na Reuters, em que a OpenAI está avaliada em 20 mil milhões em ações. Como é que a OpenAI gera dinheiro? Portanto, cobra aos programadores que licenciam a tecnologia cerca de 1 centavo ou um pouco mais para gerar 20 mil palavras, portanto, ou seja, é uma ninharia, mas não interessa, cobra, para gerar 20 mil palavras de texto e cerca de 2 centavos para criar uma imagem a partir de um script feito de acordo com o site. Agora, só para dar aqui a nota que a palavra centavo está relacionada com o facto de o conteúdo que eu tive acesso estar em português do Brasil. Portanto, 1 centavo em euro será 0.0 qualquer coisa. 1 ou 2. Agora, isto é relevante considerando que eu falei há pouco de uma startup que é a Synthesia. O Miguel já falou várias vezes em episódios anteriores da Jasper, a Jasper.io, que é uma das empresas que está avaliada em muitos milhões. Só para termos a noção, a Jasper recentemente teve uma avaliação de 1.5 mil milhões em valorização do mercado e levantou recentemente 125 milhões em fundos. Portanto, estamos a brincar com a Bubble Leads que utiliza a inteligência artificial. Oxalá o Miguel possa buscar um pedaço disto que está aqui a acontecer, porque realmente isto que está a acontecer é o futuro. Só para dizer-vos e para finalizar que a Microsoft está em conversações para investir ainda mais nesta tecnologia do OpenAI e
quem é que está em grandes apuros? Quem é que está preocupado com isto? E já fez saber isso publicamente. A Google. A Google está preocupada com este momento. Viste a newsletter da TLDR hoje? Eles falam sobre a movimentação da Google para 2023. Ou seja, os da Google eles têm tecnologia que está em estudo e tal, e dizem que é melhor que o OpenAI, que o ChatGPT, mas dizem que não está pronta para o público ainda. Mas agora começam já a haver pressões do vocês ou fazem alguma coisa agora ou perdem aqui uma corrida durante uma data de tempo. A Google está mesmo em apuros com isto da inteligência artificial, aliás, não é? Nós no episódio 100 nós demos exatamente a notícia, foste tu até Miguel, do alerta que a Google tinha tido dentro da empresa e que tinha despertado este chat GPT dentro da Google. Claro, estou a demorar muito tempo a movimentar-se nesta área e há uma área em que agora neste momento a OpenAI é líder, não é? Sim. Líder absoluto. Deixa-me só adicionar que já há um motor de pesquisa que utiliza um chat de AI e adiciona também as respostas e organiza o conteúdo mediante AI, portanto com a inteligência artificial para facilitar a informação para os utilizadores, que o Ricardo certamente vai ler esta informação também nas rapidinhas, porque foi lançada esta semana. Bom, como já temos falado desde o episódio 100, AI há de ser um dos temas muito recorrentes aqui dos nossos episódios e cá temos mais uma vez ele surgir. Bom, quem nos está a ouvir pela primeira vez, malta, se tiverem gostado do nosso podcast, ou como é que se chama isto no YouTube? Chama-se videocast? Bom, podcast. Em áudio. Vlog. Por favor, subscrevam-nos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e se gostaram mesmo muito, por favor, avaliem-nos, isso é importante para nós. Muito bem, Fred, chegamos ao teu tema. Ricardo, deixa-me só, antes do Fred, desculpa Fred, que é o conteúdo. Tu não me recordaste do conteúdo e eu esqueci-me do conteúdo que ia ser partilhado no WhatsApp. Então, o conteúdo chama-se Arte de Prompting. Estou aqui a traduzir de inglês. Vou se calhar ler a versão em inglês e depois se calhar vocês conseguem me ajudar um pouco melhor. Portanto, The Art of ChatGPT Prompting, a Guide to Crafting a Clear and Effective Prompts. Ok? Portanto, boa, parece interessante. Sim, ou seja, portanto são os comandos que nós damos ao ChatGPT, portanto é um guia de vários comandos e eles têm vários exemplos, desde a criação de um jogo que vocês conseguem fazer em termos de chat com o chat e com um tema, ok? Sei lá, a programar, portanto há N exemplos que vocês podem explorar dentro deste conteúdo. Isto é interessante porque é mesmo aquilo que estávamos a dizer há pouco. O marketeer vai evoluir para uma espécie de um especialista em prompts de inteligência artificial. Estou mesmo a acreditar nisto. Vamos ficar desculpa? Um especialista em prompts, não é? Ou seja, qualquer pessoa pode ir à inteligência em comandos. Qualquer pessoa pode ir lá fazer algumas perguntas e umas brincadeiras, mas dominar e conseguir extrair o potencial verdadeiro daquilo vai pertencer a um grupo de pessoas. Vão haver especialistas disto. Pessoas que sabem exatamente como pedir. Não é? Não digo que não, mas questões. Há 10 anos que estamos a falar que o Voice Search é que ia ser a última Coca-Cola do deserto, não é? E as pessoas só sabem usar o Alexa e a Siri para fazer coisas simples, comandos, como é que está o tempo, como é que está isto, como é que está aquilo. Não usam aquilo para nada. Sim, Fred, mas é que nós chegámos agora ao outro nível, que é que começam a haver aplicações práticas. Deixou de ser aquela brincadeira de falar com um filósofo e passou a ser realmente teres ali um parceiro de trabalho a quem estás a fazer Sim, pedidos. Há esta questão B2B, não é? Ao contrário da Alexa, etc., que é B2C no sentido de satisfazer o consumidor final. Aqui nós queremos gerar negócio e temos esse empowerment e essa vontade, não é? E digo, por exemplo, uma coisa, nós na Bubble Leads, fizemos mais de 6.000 landing pages, que é estarmos ali, que tivemos a comprar caso, foi interessante, contámos no outro dia, que é estarmos a fazer um prompt e o prompt não dá exatamente o tipo de resposta que nós queríamos. Agora vamos trocar aqui uma palavra, vamos meter aqui uma vírgula, vamos trocar um bocadinho a estrutura do pedido. E isto foram ali testes, até chegámos a uma resposta mais ou menos standardizada, não é?
Por isso eu vou ler com atenção este guia que me parece mesmo muito interessante esta semana. Finalmente, Diogo traz alguma coisa de valor. Muito bem, mal começamos em vídeo, vêm logo os elogios. Muito bem, seus falsos. Muito bem, Fred, hoje trazes um tema muito interessante, porque eu hoje de manhã acordei e fui tomar a minha banhoca, não é? E estava lá, e não sei porquê, devo ter tido algum sonho ou qualquer coisa, que eu acordei e disse assim, epá, o meu mal deste mundo são as redes sociais. E ficou-me isto na cabeça. E hoje eis que tu trazes aqui um tema de reflexão para 2023 e que eu acho que vai tocar neste tema. Tu também já és um renegado há muito tempo, assumido. Não, mas o Ricardo vai ter que explorar isto aqui um bocadinho. Porque é que ele pensou nisto? Houve algum... Olha, foste os teus filhos à escola hoje, não foste? Ou não? Hoje fui. Hoje não foi. fui. Hoje fui. Ora bem. Não, mas foi antes disso. Hoje começou... Foi assim. Claro. Hoje começou o segundo período do ano letivo 2022-2023 e envolto nesta temática da sociologia da educação, na ciência que estuda os processos sociais de ensino e de aprendizagem, acabei por ler e ouvir 4 conteúdos que me fizeram pensar e que quero partilhar aqui com este ilustre painel e com os estimados ouvintes deste podcast. Ora bem, pergunta para reflexão. De que forma o uso das redes sociais está ligado às mudanças cerebrais na adolescência? Bom, eu apanhei uma notícia no New York Times a propósito de um novo estudo realizado por neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte, conduzido a 169 alunos entre os 12 e os 15 anos de idade. A proposta foi avaliar a frequência de verificação de comportamentos nos adolescentes em 3 plataformas: Facebook, Instagram e Snapchat. E a ideia era perceber as alterações ao desenvolvimento funcional do cérebro ao longo da adolescência. Segundo o estudo, a idade escolhida está relacionada com um período de desenvolvimento cerebral especialmente rápido. O estudo, publicado esta terça-feira na JAMA Pediatrics, cujo link depois pode encontrar no site de marketingporidiotas.pt, está entre as primeiras tentativas de captar mudanças na função cerebral correlacionadas com o uso das redes sociais ao longo de um período de anos. E então, o que é que os investigadores descobriram? Não. Os investigadores descobriram que as crianças que verificavam habitualmente conteúdos nas redes sociais, por volta dos 12 anos de idade, mostravam uma trajetória distinta, com a sua sensibilidade às recompensas sociais dos seus pares a aumentar com o tempo. Os adolescentes com menos envolvimento nas redes sociais seguiram o caminho oposto, com um interesse decrescente pelas recompensas sociais. Vou explicar um bocadinho melhor. Os resultados do que eu li sugerem que a verificação habitual das redes sociais no início da adolescência pode estar associada a mudanças de sensibilidade neural, à antecipação de recompensas e punições sociais, o que pode ter implicações no ajustamento psicológico. A autora Eva Tesler, a professora de Psicologia, refere o seguinte, e vou citar: os adolescentes que estão habitualmente a verificar as suas redes sociais estão a mostrar mudanças bastante dramáticas na forma como os seus cérebros estão a reagir, o que pode potencialmente ter consequências a longo prazo até a idade adulta. Uma espécie de cenário para desenvolvimento do cérebro ao longo do tempo. Fecho citação. Ora bem, os resultados mostraram que os adolescentes que crescem a verificar mais frequentemente as redes sociais estão a tornar-se hipersensíveis ao feedback dos seus pares, diz o estudo, e os autores referem que a sensibilidade social pode ser, e esta é uma parte interessante, adaptativa. Ou seja, não é uma coisa que de repente fica para todo sempre. Pode ser adaptativa, mostrando que os adolescentes estão a aprender a ligar-se aos outros, ou a levar a ansiedade social, ou às vezes até pode acontecer no espectro oposto, a depressão, se as necessidades sociais não forem satisfeitas. Ora, cruzando este estudo com outros muito recentes, cujo link também vou deixar no site do podcast, destaco um estudo que saiu agora, no final de dezembro, que bom, agora estamos em janeiro, mas foi agora recente, sobre o perfil de saúde em Portugal, traçado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico, referindo e cito: jovens portugueses estão em sofrimento psicológico. Não vou adiantar muito mais, porque depois vou deixar o link para explorar. Bom, só para fechar, a ideia não é diabolizar as redes sociais, mas pensarmos que estas plataformas existem há 26 anos, não há muito tempo, e é todo um mundo de conhecimento. Podemos pensar que as redes sociais ajudam os jovens a conectar-se com outras pessoas, a obter recompensas das coisas que são comuns no mundo social, a envolverem-se em interações sociais online. Portanto, caros colegas de painel, da vossa observação ou experiência, seja com os vossos filhos, sobrinhos, conhecidos,
com idades entre os 12 e os 15 anos, pergunto-vos, acham que as redes sociais têm impacto na adolescência? Como? Muito bem. Epá. Eu gosto deste tema e calha mesmo no dia em que sonhei com isso, seguramente. Então, Miguel. Ricardo, vais ter de nos dar a tua opinião também. Exatamente. Olha, mas antes de darmos a nossa opinião, e porque este tema eu acho super interessante, e os outros também, mas este em particular porque não gera controvérsia, mas haverá muitas opiniões sobre este assunto, eu vou deixar o repto para quem está no nosso grupo do WhatsApp, que já sabem, podem aderir em w.marketingprioridades.pt, a responderem precisamente a esta questão do Fred, relativamente à vossa observação de experiência que têm com adolescentes e com a utilização nas redes sociais, o impacto que isso tenha, positivo ou negativo. Mas, Miguel, queremos ouvir, ainda não tens a experiência de teres filhos nesta idade, mas deverás ter seguramente, se calhar, sobrinhos ou outros entes queridos com estas idades. Epá, isto é um assunto que me preocupa especialmente. Eu geralmente quando vou buscar a minha filha à escola, eu vou ouvir na Rádio Observador o Eduardo Sá. Sabem quem é que é? Aquele que fala sobre a psicologia e tal. E ele fala sempre assim. E eu vou falar assim também para explicar um bocadinho isto. As redes sociais são um amplificador. Ou seja, o que é que eu acho na realidade? Epá, estas inseguranças e estas coisas todas dos miúdos sempre existiram e sempre vão de existir. Epá, porque faz parte da adolescência, não é? Eu acho que as redes sociais são um amplificador brutal disto tudo. Há documentários muitas giros no Netflix que é o Mind Explained. E um dos comentários que eles falam, não sei se vocês já viram essa série, é sobre a adolescência. E aquilo é giro porque eles falam sobre o desenvolvimento do cérebro. Eu adoro isso. Qualquer coisa feita pelo resumindo é brutal. E está brutal aquilo. Yeah. E eles falam sobre os adolescentes. Nós, desde os tempos mais primitivos, temos o cérebro, da parte da frente do cérebro desenvolve-se mais lentamente, mas isso tem um propósito fisiológico, que é para nós abandonarmos a asa dos nossos pais, temos aqui algum sentimento de rebeldia, irmos à procura de novas experiências, novos grupos, e isso fez da evolução humana, não é? Agora, este tipo de situações que existem no nosso ADN, epá, faz com que as redes sociais parece que apanham alguns desses sentimentos mais primitivos que nós temos. Por exemplo, todos nós temos aquele sentimento na adolescência de que toda a gente nos está a observar. E eles nesse comentário falam disso muito bem. Parece que existe uma multidão invisível que nos observa, quando na realidade nós, 20 anos depois, apercebemos epá, a maior parte das pessoas está focada neles próprios e não está focada sequer nos outros. Ou seja, nem nos ligam nenhuma, não é? Eu acho que infelizmente as redes sociais apanham a pessoa na altura mais frágil mental, na altura de maior fragilidade mental do seu desenvolvimento. Pá, uma pessoa com 13 anos não tem maturidade para lidar com tudo aquilo que a rede social traz de positivo ou de negativo. Esta ideia de que todos estão a observar-me, todos me estão a ver, todos me estão a julgar, eu estou a ver a vida dos outros, a vida deles é perfeita, a minha não é. Obviamente isto mexe com alguém que seja mais frágil. E não quer dizer que sejam só adolescentes. Eu acredito que muitas pessoas com depressão, epá, até deviam ser proibidas de ir às redes sociais, porque as redes sociais podem provocar ainda mais ansiedades e essas coisas todas, não é? Em resposta às suas perguntas, se eu acredito que mudam, eu acredito profundamente que obviamente que mudam, ok? Mudam a percepção que uma pessoa tem do mundo. Agora, se são negativas ou positivas, eu acho que obviamente tem coisas positivas e tem coisas negativas desde que usadas com alguma cautela. Por exemplo, outra coisa interessante neste caso sobre crianças, uma criança que joga jogos de computador ou de vídeo acaba por se tornar um adulto menos criativo do que uma criança que não joga. E a explicação lógica é simples. Porque uma criança que não joga jogos de computador é obrigada a usar a sua imaginação e, por exemplo, uma caixa de ovos passa a ser uma nave espacial. Ela é obrigada a imaginar a brincadeira. Enquanto uma criança que joga muitos jogos de computador, o divertimento já está imaginado por ela. Ela já só está a receber imaginação, não está a criar imaginação. Ok? E pronto, epá, eu acho que tudo afeta. Agora, nós enquanto pais, ainda não cheguei a essa fase, já cheguei à fase dos joguinhos e nós já andamos aqui a tentar controlar os jogos no tablet e no smartphone. Epá, acho que nós temos acima de tudo a tentar controlar e tentar perceber o que é que vai passando, não é?
mas ainda não tenho muita experiência nesta área. Ricardo, talvez tenhas, ou Muito bem. Diogo. Não, mas o Diogo tem. O Diogo tem essa experiência. Opa, Não, isso tem. Tens algum contacto hoje em dia com... Tem, não, estou a brincar. Eu acho, antes de falar aqui um pouco sobre a opinião, eu penso que mesmo no início de dezembro saiu no 60 Minutes a diferença entre, portanto, foi uma reportagem sobre o TikTok e a diferença entre o TikTok na China e o TikTok nos Estados Unidos, não é? Onde na China os miúdos não podiam, a versão do TikTok até aos 14 anos só permitiam um certo tipo de conteúdo e a partir dos 14 anos então é que desbloqueavam a aplicação para ter o resto de toda a informação na aplicação. O contrário não acontece aqui deste lado, não é? Seja nos Estados Unidos ou na Europa, o TikTok é igual para toda a gente, independentemente da idade das crianças. E quando perguntado às crianças chinesas o que é que elas queriam ser, ok, até aos 14 anos, sobretudo a resposta era astronauta. Nos Estados Unidos, quando a pergunta era feita, a resposta era influenciador. Ok? Eu acho que isto quer dizer algo e é claro, se há aqui uma... Pronto, bem, a reportagem está no YouTube. Já estão a pensar a fazer dinheiro, os outros ainda estão ver. na Lua. É isso. Isto agora faltava aqui um efeito, pá. Isto foi bom. Mas fizeste tu, e ouviu-se bem. Bem, isto para dizer o quê? Que eu acho que há sem dúvida uma influência, não é? Tudo na vida tem uma influência positiva ou negativa. Eu acho que quando comparamos à adolescência que nós tivemos, nós que estamos aqui neste podcast e nós que já ultrapassámos essa idade, não é? Da adolescência, eu acho que a nossa adolescência foi muito mais na rua, não havia nada disto, não é? Não havia, o mais parecido era o Mirk na altura, não sei se ainda se recordam, da AMOP, Dom Teclas, enfim, bem. A ideia é que isso também nos influenciou, não é? Certamente. E daí sermos uma geração se calhar tão diferente da dos nossos pais, não é? Mas há uma influência. E tudo tem influência, tudo tem pontos positivos e tudo tem pontos negativos. Até a morte tem pontos positivos. Ok? Portanto, estar a dizer quais os pontos positivos e negativos de um e do outro, aqui nós nem sabemos, na verdade, não é? Portanto, porque as próximas gerações serão como o Fred estava a referir, não é? Portanto, isto tem 26 anos, não é? Portanto, só as próximas gerações é que realmente vão, e mesmo assim, no início também não era assim, portanto, só as próximas gerações é que vão realmente trazer e perceber e dar-nos a entender a real influência que isto teve e depois se na generalidade foi positiva ou se na generalidade foi negativa. Muito bem. Bom, E tu, Ricardo? Um breve comentário mesmo, porque eu acho que, e é mesmo coincidência, e podia estar a dizer isto só por graçola, mas é mesmo verdade. Hoje de manhã acordei com aquele sentimento, aquelas epifanias do tipo, como se descobrisse tipo Eureka, de que de facto as redes sociais, nos moldes, no formato em que estão hoje em dia, são altamente negativas, sobretudo para crianças até abaixo dos 12 anos, mas nestas idades em particular são muito negativas. E daí haver vários estudos que vão demonstrando a miudice e de haver, obviamente, entidades reguladoras que querem cada vez mais controlar o tipo de conteúdos que é partilhado. Não é por acaso que eventualmente envolve também outras premissas que os Estados Unidos, a nível governamental, e agora houve uma escola, uma universidade em Dallas que proibiu completamente o uso do TikTok. Pronto. Mas isso envolverá não outro por tipo essa razão, não é? Exatamente, é o que eu estou a dizer, não diretamente relacionado com a questão dos conteúdos lá partilhados, mas pela devassa da privacidade total da própria aplicação. O documentário que quem referiu foi o estúdio do 60 Minutos, sim, que fala precisamente isso, da diferença. Portanto, o governo, neste caso será seguramente o governo chinês que obriga a que assim seja, não acredito que seja o TikTok por iniciativa própria que o faça, mas só demonstra que de facto há um entendimento que aquilo pode ter a longo prazo efeitos nefastos. Eu acho que as redes sociais,
no formato inicial que elas existiram, de ligar pessoas, de nos fazer chegar muito mais facilmente a grupos com quem nós nos identificamos, não é? Porque o nosso círculo de amigos de proximidade é curto, não é? Se calhar ninguém gosta de andar de skate aqui, ou ninguém gosta de jogar pádel, ou o que for. E nas redes sociais há esse alcance, e há também a possibilidade de nos conectarmos com pessoas que já não estão tão próximas de nós e que nós queremos manter o contacto. Tinha essa premissa inicial, eu acho que isso já quase que desapareceu. E nos puseram num estado de ansiedade brutal, como o Miguel deu como exemplo, não é? Em que nós vemos a vida dos outros e de repente temos um sentimento de ansiedade que o outro tem mais, ou queremos aprovação social por aquilo que nós temos ou fazemos. Portanto, eu acho que as redes sociais, nos moldes em que estão hoje, são altamente perigosas. Eu tento evitar ao máximo, mas eu sou da velha guarda. Eu jogo bilhar ao domingo, por exemplo. Bilhar não é o outro, o antigo. Eu não quero aqui sensibilidades. O bilhar de bolso. Obrigado. Miguel, tinhas que resvalar. Não, o de mesa. Mas eu acho mesmo e acredito mesmo que as redes sociais, nos moldes em que estão hoje, e estou a falar especificamente do TikTok e do Instagram Reels, esse tipo de apresentação de conteúdos e o YouTube Shorts, a mesma coisa. É só ver o tipo de conteúdos que são produzidos massivamente direcionados para estas crianças. Ricardo, e agora perguntar-te isso. Ficou-me só a faltar um motivo. Percebi as mais-valias do antigamente, ou não, daquilo que tu aspiravas a ser, mas hoje em dia, essa realidade, tu que tens filhos, o que é que está assim tão nocivo? Tu já és formato, é isso? É o tipo de conteúdos que é partilhado. Ou seja, se tu vires um conteúdo que, por exemplo, que o meu filho, eu tenho um filho, o António, que tem 8 anos, 7 anos, e a minha filha, a Francisca, que tem 12. Eles veem conteúdos distintos, mas o tipo de conteúdos é só estar um bocadinho ao pé deles e ver o tipo de discurso que é verbalizado, o tipo de conteúdos que são partilhados, ou seja, é uma coisa tão estupidificante que não acrescenta valor nenhum, é zero. Ou seja, tu não consegues encontrar no fundo daquilo nada, nenhum propósito, não há nada. E aquilo são... A faca quente na manteiga? É isso, sei lá, o que for, exato, os ASMRs, não sei, não há ali conteúdo, se calhar existe esse conteúdo na rede social e simplesmente eles não estão a ver isso, mas não vejo no conteúdos que são feitos por adultos para crianças, totalmente estupidificantes, simplesmente para manter ali eles completamente viciados naquele conteúdo contínuo, sem qualquer valor. Mas pode ser a minha visão de adulto, não estou a perceber, pronto, não estou dentro daquele meio. E não sei se recordam, mas mesmo a Frances Haugen, quando foi os Facebook Files, não é? Ela referiu um estudo exatamente obrigado, Diogo. Obrigado. Sobre o quão nocivo o Instagram estava a ser para certas crianças. Para a autoestima das crianças. Exatamente. Portanto, eu acho que elas se queriam matar ou algo assim. Acho que o estudo era relacionado com isso. Altamente nocivo. Não é? Sim, e na altura eu falei as redes sociais, o Meta, o TikTok não tanto, mas Meta, e falámos de um exemplo concreto de uma criança que se tinha suicidado por uma série de situações, quer mensagem, eles têm o poder de acabar com isto, de poder bloquear completamente certo tipo de conteúdos que eles sabem que vão originar ansiedade, etc. E eles não o fazem, ou seja, nem sequer há responsabilidade social nem ética de fazerem, pá. É porque desculpa, era aquele... Sim. Porque há aqui um princípio que é o do livre-arbítrio, do tipo, não gosta, não vês, ou podes ver outra coisa, mas não, no fim do dia tem que haver uma entidade de controle que diz, isto não pode ser. E nem é só isso, Ricardo, e não é só isso, o Miguel ainda há pouco estava a falar também, mas não referiu isto, que é, as aplicações estão altamente criadas para viciarem o utilizador, não é? E as crianças são as que menos preparadas estão, não é? Para esses, ou com menos defesas têm para essas táticas que as aplicações têm, não é? Sim, eu por acaso tenho ali atrás um livro que é o Hooked, que fala exatamente sobre esse tema. Formas de manipular as pessoas e de viciá-las, com descargas de dopamina, etc. Mas eu acho que a chave está aqui naquilo que o Ricardo disse. Miguel, em relação ao Hooked, o mesmo autor acabou de lançar um livro, ok? Que se chama Indistractable, acho que é Indistractable, e é exatamente como te removeres disso, ok? Ok. Bem, foi a grande telenovela que já aqui vem. Eu por acaso estou a ver aí atrás de ti, Diogo, um livro que é o
A Reproduction, acho eu, que também fala sobre esse tema. Tira para vermos. Mas pronto. Tira só para vermos. Bom, se calhar agora não há tempo. Não vamos por aí. Mas acho que aquilo que o Ricardo está a dizer, tinha dito há bocado, é essencial. É que antigamente a promessa das redes sociais era tu encontrares aquele amigo do liceu que já não vias há uma data de tempo e tu conectas-te com ele e falam, etc. Eu acho que isto aqui mudou tudo a partir do momento em que começaram a ver as páginas de fãs, em que passámos da ideia de vamos ver o que é que os nossos amigos andam a fazer e passou a ser ver a vida de desconhecidos e de celebridades e de pessoas influentes. Isto trocou completamente a ideia da rede social. Mas pronto, faz parte. Agora não sei se há volta de trás. Acho que já não há. Os caminhos é sempre a descer. Mas, Fred, exato, eu ia só... Força. Força. Só comentar, Dar a palavra para isso. começou aqui o alarme aqui cá em casa, com a criança aqui a chorar. Não, mas ia só dizer o seguinte. No site Marketing por Idiotas, tipicamente não. Estão lá sempre todos os episódios e estarão lá 3 links complementares a este assunto. Um artigo que fala sobre os adolescentes e a forma como utilizam a internet para fugir de sentimentos negativos. Um episódio de podcast que eu ouvi do Tudo Explain, curiosamente o Miguel falou também deles, que é a empresa, que é a Vox Media, que faz este tipo de... que fala sobre os extremismos online para crianças, e o estudo que fala sobre o sofrimento psicológico em Portugal, baseado naquilo que eu referi há bocadinho. Aproveito, e uma vez que vocês falaram de livros, não posso deixar de recomendar, para quem gosta mesmo do tema, o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, feito curiosamente por um neurocientista, um francês, Michel Desmourguet, não sei se é assim que se diz, mas é algo semelhante a isto. A Fábrica de Cretinos Digitais é um livro também absolutamente surreal, porque tem muitos estudos científicos. Ficam as sugestões. Muito bem. Obrigado, Fred, pelo tema. Obrigado também Miguel e Diogo. Mais uma vez, deixo o repto no nosso grupo do WhatsApp a responder à questão do Fred, da vossa observação, a experiência que tem com os vossos filhos, estejam eles ou não neste leque de idades, dos 12 aos 15. Qual é a experiência que vocês acham, ou o impacto que vocês acham que isso terá no seu crescimento e no seu desenvolvimento? Muito bem, vamos ao próximo segmento, que é o Twitter. Estamos prontos? Estamos. Não estamos. E agora estamos em direto e temos aqui que encher chouriçada. E vou pôr aqui um marcador para eventualmente cortar esta parte. Ou não. Ou vamos manter assim. Vamos manter. Quem é que consegue? Muito bem. Vamos então ao Twitter Files. Não, desculpem. Aos Twitter. O Elon Musk já... eu já não consigo ver mais tweets do Elon Musk, pá. Eu não... O meu feed... Bem, enfim, desculpem. Então vamos lá a isto. Então, temos esta semana o António Felipe, a Catarina Rochinha, o Igor Lisandro, Olamide Olapipo... Deus meu. O António Pinheiro, o Ricardo Serra, a Mara Oliveira, o Bruno T. Brito, o Paulo Silva, o Luís Valente e, por último, a Joana Pouca Martin. Martin. Isto não há como negar que nós temos estado a vir num crescimento exponencial de pessoas do Twitter, não é? Eu tenho aqui um gráfico que representa isso e tenho estado a ver este crescimento constante, Temos cada vez mais pessoas a seguir-nos, a fazer o shout-out do Twitter. Ou não reconheces isso, Diogo? Reconheço, sim, senhor. Reconheço, senhor. Isso irrita-me, pá. O melhor é que neste episódio tu trazeres já gráficos, incrível. Agora é que estamos aqui. Pareceu o Marcos Mendes, viste? Pareceu o Marcos Mendes. Então, não sei se soube esta linha. Isto é os nossos ouvintes, está a descer. Não sei, vocês viram isto a subir ou a descer? Muito bem, vamos sem mais demoras ao próximo segmento, que é assim muito importante, também como os Twitter shout-out, é as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Muito bem, a Google atualizou o seu guia de boas práticas utilizado internamente para agora incluir a experiência como um fator. O Twitter Blue para negócios já está online e permite os negócios se distinguirem com um selo amarelo. Ainda no Twitter, o Twitter lançou a contagem de visualizações públicas para todos os tweets. Agora é possível facilmente avaliar, por exemplo, a taxa de interação dos tweets de influencers.
O TikTok enfrenta a proibição dos Estados Unidos após a descoberta de que autoridades chinesas utilizaram a app para espiar jornalistas nos Estados Unidos. O You.com chegou, o motor de pesquisa que utiliza a inteligência artificial para categorizar e personalizar os resultados para o utilizador de uma forma fácil e que inclui um chat para ajudar com as questões mais fáceis. Por Portugal, canais SIC passam a integrar a plataforma de publicidade segmentada Place. A Cibes registrou um recorde de compras no dia 23 de dezembro. O número de compras físicas e online em dezembro aumentou 20% face ao mesmo mês de 2021, segundo a empresa de pagamentos Cibes, que destacou o aumento também de 31% nas compras remotas. Por último, de acordo com o estudo Observador 7LM Natal 2022, 7 em cada 10 portugueses têm intenção de aproveitar os saldos. Isto é mais do dobro face ao ano passado, ou seja, 33%. Será isto? E estas foram as notícias da semana. Uau, que timing! Epá, Timing brutal, incrível. brutal. Mas você pensa que Tu isto é só ao falta- acaso? Só faltava estar assim com as batutas a fazer assim, tipo, pá, a dar assim o final. Exato. Não, eu já estou com o piano e já chega. Exato. Muito bem. Vamos para o próximo segmento. Não é a ferramenta da semana, mas esta semana sim a estatística da semana. Temos música, Ricardo, para a estatística pá. da semana? Vamos lá ver se arranjamos Não é aqui qualquer coisinha. Queres uma estatística? Acho que é do isso. preço Piano. certo. Do preço certo. Tens toda a razão. Não Não é do é? preço certo, é um lookalike. Não queremos aqui. Sim, sim, sim. Ora, lá está. Então, Isto tinha uma vamos a melhor. isto. Tinha uma melhor. Esta força. é boa. Então vamos a isto. Estatística da semana, ok? Onde os três concorrentes, Frederico Carvalho, Ricardo Vieira e Miguel Rão... Mas voltámos ao zero. Desculpa? É, já estamos no ano novo. Ah, ok. Exatamente. O vencedor do ano anterior foi o Fred. passado foi Ah, é? o Frederico Carvalho, Foi o Fred, Ah, foi o pronto. Fred. vencedor de 2022. Este acaso, ano, vamos ganhou. ver quem é que... Parabéns. O Ricardo está a mostrar o prémio do vencedor do ano passado. Tem que ver em vídeo. Para a nossa Não marca pode dizer o que é. patrocinadora. Quem sabe? É, só em vídeo. Então, esta semana, ok, o que vocês têm que adivinhar, ok, é uma percentagem, tá bom? Eu vou ler uma frase e vou dizer X%, e onde estiver X, vocês têm que adivinhar qual a percentagem. Vou-vos dar uma dica, ok? O máximo que vocês possam ir, ok, é 50%. Portanto, é tudo abaixo de 50%, o número que for, tá bem? Então, bora lá. Obrigado, Números Fernando Mendes. referentes a Portugal. Tira lá a música agora, se faz favor, Ricardo. Bora lá. Então, o comércio online em Portugal continua a registar uma trajetória de crescimento. Isto segundo a Cibes Analítica, ok? Os pagamentos online já pesam X% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2022. Ou seja, qual a percentagem de todos os pagamentos faturados pela Cibes, claro, que são só de compras online, okay? Em Portugal. Isto foi em relação a dezembro. Qual a percentagem? Vamos começar por... vou ser eu a dizer quem é que vai começar. Ah, E vai pois, começar estava aqui a dizer. vencedor. Vai Não, começar eu pelo acho que isto. vencedor do ano passado, Frederico Carvalho. Eu vou acertar em cheio, será 42%. Uau! Eu, para mostrar Miguel. que não fui influenciado, eu é 39%. Isto parece sempre ao contrário. Tá, viu-se bem, viu-se bem. 39%. Ah, o Fred sabia. Eu vou Não fazer sei. com mais velhotas no preço certo. Acima ou abaixo? 37%. 37%. Ok? Regras do preço certo. Portanto, quem estiver mais perto ganha. Estão preparados? Então, vou reler a frase agora com a percentagem. O comércio online continua a registrar uma trajetória de crescimento. Os pagamentos online já pesam 15% do total de pagamentos verificados. Ganhou o Ricardo. Estratégia, eu sabia que eu ia apostar mais baixo, mas usei mesmo a tática do preço certo e funcionou. Se bem que no anos e preço anos. certo estás acima de ventas também. Não, por isso Não, metes de Eu abaixo. estava a pensar Metes em ali abaixo, 2030. Então, mas foi 15. Muito bem, muito bem. Parabéns, Ricardo. Ponham lá o ponto, faz favor. Muito bem. 15%. 15%, pois, mas é processados pela Cibes. Mas sim.
todas valor. as compras, não é? Pois, todas. É Ah, incrível. pois, exatamente. Isso, é bom. Exato. Primeiro de dezembro e Agora tal, começaram a eu- refletir. Claro, Não, agora sim, isto eu conta vou com contas dizer- de Agora- supermercado, conta tudo. Não, o que eu pensei foi dezembro, ponto número 1, ponto número 2. O pessoal saiu da pandemia e tal, agora tem hábito de fazer muitas compras em casa, mas se calhar 47 se calhar é capaz de ser. Ei, logo metade das CIVs era online. Logo. Estava tudo em casa. Muito bem, obrigado. Ganhei também. Bem, ele também está a falar de boca cheia como se ele tivesse dito para aí 16. Ele disse, Ele disse o número. ele assim? disse 37. Epá, foi incrível. Não percebo. É assim é o jogo. O jogo é assim. Eu não fiz as regras. O jogo é assim. Bom, vamos chorar para o Isto é outro um lado. jogo, exato. Sim, choram no outro lado. Muito bem, malta, chegámos ao fim. Não sei se querem deixar algum brevíssimo comentário de 30 segundos. Não, estou a brincar, nem 2 segundos têm. Antes de despedirmos, resta relembrar quem nos está a ouvir e chegou até aqui, obrigado. Relembrar o quê? O nosso grupo do WhatsApp em w.martinporidiotas.pt, que é onde podem aderir, já sabem, estamos lá nós, estão lá também muitos dos nossos ouvintes, debatemos muitos dos temas e hoje temos um tema bastante interessante para lá debater. Para quem ainda não o faz, por favor, subscrevam e avaliem o nosso podcast, é muito importante para nós. E por último, não menos importante, o nosso website em martinporidiotas.pt. Nós, como sempre, voltamos a ver no próximo episódio, ou na próxima semana, por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até lá, tchau. Agora em imagem. Tchau. Tchau, tchau.